Nicolas, você mudou de foto ou você é outro aluno novo? Nicolas, tá aí? Tá ouvindo, Nicolas? Porque ontem você estava nervoso, né? Até ontem você estava nervoso. Hoje você está mais calmo, né? Tá chegando a prova também, aí tá tranquilo, né? Beleza. Ó, vamos continuar então aqui. Lista de exercício. Nós paramos. Acho que foi no 40. Todo mundo aí? Vamos lá. 41. Critério de especificação e seleção de materiais impõe necessidade de realização de ensaio destrutivo de maneira criteriosa. Ensaio destrutivo, vocês já viram, vocês estão habituados com esses termos, né? Ensaio destrutivo, ensaio não destrutivo. Ensaio não destrutivo a gente chama de END, né? END. E ED de ensaio destrutivo. Destrutivo são os ensaios de tração, por exemplo, aquele vídeo que eu mostrei para vocês. A gente pega um corpo de prova e vai até a destruição, né, do corpo, por isso chama destrutivo, né? Ensaio de compressão, cisalhamento, torção, todos ensaios destrutivos. Ensaio não destrutivo é partícula magnética, líquido penetrante. Aí, esses são ensaios não destrutivos, né? Às vezes você quer avaliar uma solda, né? Pode avaliar o líquido penetrante, joga um líquido e verifica se tem porosidade e tal, né? Ou partícula magnética também são os dois principais, assim. Mas tem outros, né? Ultrassom, né? Então, aqui. Ensaio... Onde que eu tô? Impõe necessidade de realização de ensaios destrutivos, de maneira criteriosa. Tem norma, né? Todo ensaio tem norma. Com o objetivo de determinar propriedades mecânicas de materiais de engenharia, bem como analisar o comportamento de componentes mecânicos e estruturais sob determinadas condições de carregamento ou serviço. A normalização do ensaio destrutivo visa isso aqui, ó. Letra C, permitir comparação de resultados obtidos em diferentes laboratórios. Tá? Peraí, só um minuto. Tranquilo? 41, letra C. Capítulo 5 agora. Capítulo 5. Não sei se ele tem alguma... tem aqui, encurramento. Então, capítulo 5 era mecanismos de fortalecimento em metais, lembra? 3 formas de aumentar a resistência mecânica, que era a solução sólida, né? Ou liga, né? Formação de elementos de liga. O outro era refino do grão. E o outro era encruamento, tá? Então, aqui que tá algumas perguntinhas aí. O 47. Encruamento é um fenômeno no qual um metal dúctil se torna mais duro e resistente quando submetido à deformação plástica. Tal fenômeno também é conhecimento por endurecimento por trabalho a frio. Entretanto, o encruamento provoca maior efeito no limite de escoamento do material do que na resistência mecânica. Assinale a afirmação que possui a principal característica no processo de encruamento.
Ficou claro isso daqui, ó? Provoca efeito no limite de escoamento, tá? Do que no limite de resistência do material. Tem esse gráfico aqui, é fácil de explicar. Ó. Esse gráfico aqui, vamos pegar esse gráfico D, ó. Quando o material fica encruado, esse ponto de escoamento, ele sobe, é isso que está falando lá, então ele fica mais resistente à parte de escoamento. Porém, esse ponto aqui, ó, ele varia pouco, que é o limite de resistência do material, então ele aumenta muito o ponto de escoamento, mas esse daqui não, tá? É isso que aquele gráfico está falando. Aliás, para quem já fez Resmate 2, vai ficar claro, isso é claro. Para quem não fez, eu vou falar, mas em Resmate 2 eu falo de novo, tá? Esse material aqui, por que ele aumenta essa resistência até chegar a esse ponto? Aqui, ó, é o endurecimento por deformação a frio. Isso daqui o material está encruando. Então, ele vai subir até o ponto de escoamento. Aí tem uma região aqui chamada de região de escoamento, né? Daqui, desse ponto para frente, a região elástica, né? Desculpa, região plástica. Daqui para a esquerda, elástica. Então, aqui que o material tem que trabalhar. Mas esta região, a região plástica, ela é dividida, ou pode ser dividida em três partes. Uma é escoamento, outra é endurecimento por deformação, e outras palavras, encruamento, e aqui é estricção, tá? Então, por que o material fica mais resistente? Porque aqui ele está sendo encruado. Né? Então, se aqui já é encruamento, ele chegou nesse limite, é o limite dele encruado, entendeu? Por isso que esse ponto de escoamento ele pode chegar até aqui. Mas, então, mas esse ponto não vai subir, né? É isso que está falando lá. Ficou claro, pessoal? Deu para entender? Então, provoca efeito grande no escoamento. Assinale a alternativa que possui a característica do encruamento. Tá? Não provoca modificação da resistência? Provoca. Resistência à corrosão do material? Provoca. Não, modificação na ductilidade. Aqui tudo não, né? Condutibilidade elétrica. Olha só, lembra aquele exercício de ontem, né? O encruamento provoca modificação na condutibilidade elétrica do material. Tá? Então, assim, afeta um pouco mais, um pouco menos, nada que justifique ele deixar de ser metal, né? Ou conduzir eletricidade. A resposta correta é essa aí, ó. Propriedades dos materiais podem ser novamente restauradas após o encruamento com a adoção de tratamento térmico de recozimento. Recozimento é capítulo 11, tá? Por enquanto, eu já falei lá no capítulo 5, né? Entenda o seguinte, se o material está encruado, aqueceu, o material vai perder o encruamento, tá? Esse aquecimento, que lá na frente a gente vai dar um nome, que é um tratamento térmico, né? De recozimento, tá? Por enquanto, serve assim, que com temperatura o material perde o encruamento. Tranquilo? 47, letra E. 48. Em relação aos processos de laminação a frio e a quente, considere as seguintes as afirmações a seguir. São 4 itens aqui. Quais são corretas? Ó. Então, trabalhar quente. Lembra o trabalhar quente? Eu falei para vocês, para o material ficar encruado, ele tem que ser feito a frio, tá? No capítulo 9, a gente define claramente aqui o que é frio e o que é quente, tá? O trabalhar quente permite emprego de menor esforço mecânico. Beleza, ele molda mais fácil. Quando ele está quente, ele está naquela estrutura CFC, cúbica de face centrada, tá? O aço, né? E a frio, ele está na estrutura CCC, tá? E para uma menor quantidade de deformação, as máquinas necessárias são de menor capacidade do que no trabalho a frio. Perfeito. Aqui tá perfeito. O trabalho mecânico a frio deforma a estrutura do metal. O trabalho mecânico a frio deforma a estrutura do metal, em maior ou menor profundidade, conforme a extensão do trabalho. E, como consequência, pode alterar sensivelmente as propriedades mecânicas do material. Perfeito, até aqui está perfeito. Resistência e dureza diminuem e ductilidade aumenta. O trabalho a frio, a resistência e a dureza aumentam e a ductilidade diminui, tá? Então, o errado é esse diminui e esse aumenta aqui. Isso está errado. O trabalho a frio melhora a tenacidade.
porque refina a estrutura do metal. Isso aqui já está errado, né? O trabalho a frio, ele não melhora a tenacidade, ele piora. Tá? Escória e outros isótopos são comprimidos de formas de fibra, com orientações definidas e que o metal mais resistente em uma determinada direção. Então, assim, o grande problema aqui é que o metal ele não melhora a tenacidade, tá? Ele piora, né? O material fica menos tenaz. Tá? E o último aqui, que tem que estar certo, né? É o 1, por resposta a letra C, né? Só tem 2 opções. O trabalho a quente não permite a obtenção de dimensões dentro de tolerâncias estreitas, enquanto o trabalho frio não apresenta tal desvantagem, além de produzir o melhor acabamento superficial. Isso é verdade. O trabalho a quente, o material está muito quente, ele está muito dilatado, né? Então, quando ele resfria, ele vai, evidentemente, contrair, né? E aí, o trabalho a frio, ele já está numa temperatura, apesar de poder também ser alta temperatura, né? 200, 300, 400 graus Celsius, mas é muito menor do que a quente, que é 800, 900 graus Celsius, né? E aqui tem um outro problema também, a oxidação do material, né? O material começa a oxidar com muita facilidade. Então, o trabalho a frio nessa condição, ele fica com um acabamento melhor, dimensional, né? E fica mais resistente, porque fica encruado. Então, 48, letra C. Bom? Tranquilo? Capítulo 5. Vamos para o 6 agora. O 6 fala das falhas. As falhas, 3 falhas, todas com F, né? Fadiga, fluência e fratura. E aqui tá falando a respeito das falhas, né? Então, existe a transição dúctil frágil, quando a gente olha lá para fratura, né? Fluência, fadiga e tal. 63. Considere os... um detalhe aqui, deixa eu parar com o 62. Todas as ligas... Toda vez que falar todas ou falar nunca, a resposta é errado, tá? Claro que tem exceção, né? Mas toda vez que a gente falar assim, todo ou nenhuma, né, normalmente, tudo tem exceção, tá errado, tá? Por exemplo, todos os alunos vão passar de ano? É muita coisa, entendeu? Isso tá errado. Vamos! Verdade. Todos os alunos vão formar engenharia? Tá errado. Tá errado. Pega uma... Todos os alunos vão me ver semestre que vem? Pode ser verdade, né? Tá vendo que tudo tem exceção? Pode se encontrar semestre que vem todo mundo de novo. Vamos lá, 63. Considere os seguintes critérios de seleção de materiais para tubulação: fluido conduzido, condições de serviço, pressão, temperatura de operação, processo de fabricação em relação ao comportamento mecânico durante a aplicação solicitada. A esse respeito, assinale a afirmativa correta. Aqui eu coloquei esse exercício porque a resposta é de materiais, tá? Então, assim, o tubo de aço galvanizado com costura, eu não estou aqui para falar de tubo de galvanizado, tá? Fabricado por soldagem, né? Licenciados são aplicados em tubulações de água salgada. Eu não tô questionando isso daqui, tá? Mas a resposta é materiais, tá? Tubo de chumbo, sem costura, tá? O que me interessa aqui, ó? A letra E. Em temperaturas muito baixas, o aço carbono perde ductilidade, ficando sujeito à fratura frágil repentina. Por isso, quando este material for utilizado para uma tubulação, será necessário verificar a temperatura de trabalho. O que é isso daqui? Isso nada mais é do que transição dúctil frágil. Ele está falando que o aço é dúctil, mas dependendo da temperatura, se for muito baixa, e o material estiver naquela transição dúctil frágil, ele vai ficar sujeito aí à fratura frágil. Beleza? Isso é aquele gráfico que nós vimos um tempo atrás.
64. Vocês estão bem, pessoal? Todo mundo acompanhando? Sexta-feira, vocês estão todos animados? Fim de semana chegando, certo? Tudo bom, Juliana? De novo. Quem mais estava na aula de hidráulica aí? O Nicolas estava, só que estava com outra foto. Quem mais? Letícia também? Letícia está aqui? Não sei. Bom, vamos lá. O naufrágio 64. O naufrágio Titanic é considerado um dos piores desastres marítimos da história. Navegando em águas geladas do Atlântico Norte, o navio de 70 metros de comprimento raspou seu costado direito no enorme iceberg. Com o choque, o casco foi aberto um gigantesco zíper de 100 metros. Assinale a alternativa que representa a característica do aço que deveria ter sido selecionado. O que nós esperamos de um aço que está trabalhando em baixa temperatura? Nós esperamos o quê? Uma menor temperatura de transição do antifrágil, adequada à temperatura de operação do navio, de tal forma que se ele batesse, ele tivesse tenacidade o suficiente para deformar e não quebrar. Mesmo que quebrasse, ele não se propagasse. Porque ali, o material já estava numa condição de fragilidade que daí uma trinca, né, uma ruptura, ela se propaga com muita facilidade, porque ele estava abaixo da transição dúctil frágil, apesar do material em temperatura ambiente, né, ele ser dúctil. Tá? Então, a resposta 64, letra D. Tá? 65. O gráfico esquemático é típico do ensaio de fluência. Esse daqui é o gráfico de fluência. Ó. Aqui, tempo, né? Tempo de vida útil. Então, aqui a ruptura, aqui a ruptura. Então, esse material tem uma vida útil, esse tem uma vida útil. Esse daqui é a deformação. Deformação até a ruptura, né? Ao longo aí do processo, ao longo do tempo. Pode-se observar estágios da curva de fluência. Quantos estágios nós vimos? Um estágio inicial aqui, que é um estágio acelerado. Depois, o estágio aí, que é o segundo estágio, onde a deformação é constante, né? Mas lembre que fluência, a deformação é permanente, tá? É diferente de essências materiais, onde a deformação ela não é permanente, né? Deforma, tira a carga, ela volta, tá? Então, ele está dentro da região elástica. Fluência não, fluência, deformação é permanente. E aí tem o terceiro estágio, onde o material já está indo para a ruptura, né? E aí é acelerado esse terceiro estágio. Assinale a afirmação incorreta. Então, incorreta letra I. Então, tudo está certo. Ó. A curva de fluência do estágio intermediário TB, essa daqui, apresenta 3 estágios. Primeiro, segundo, terceiro. Perfeito. O segundo estágio estacionário, o terceiro acelerado. Para ensaio realizado a temperatura intermediária 2, aqui, o corpo de prova alonga a uma taxa constante e a ruptura apenas ocorre no estágio 3. Isso aqui, beleza. Para ensaio realizado na temperatura TC maior que TB, a taxa de estágio estacionário aumenta. Se torna muito curto e a ruptura ocorre rapidamente. Olha só, já rompeu aqui. Para ensaio realizado a temperatura TA menor que TB, a taxa de deformação de estágio estacionário diminui, se torna muito longo. Olha só, constante aqui. Ó. Para o ensaio realizado TA menor que TB, a taxa de deformação do estágio estacionário aumenta e acelera o processo de ruptura. Isso aqui está claro que está errado, né? Esse TA menor que TB, que é esse daqui, ó, é uma temperatura inferior àqueles 30% da temperatura absoluta, né? 30 ou 40%? Agora não esqueci, acho que é 40%, né? Ninguém lembra. Qual é a temperatura para ser... Esqueci. Sexta-feira, o pessoal, a cabeça não funciona mais. Falhas.
Professor, acabei não ouvindo. Você já respondeu a 65? É 40%, tá? 0,4, né? Então, a letra E. Resposta é a letra E. Aqui, ó, o que está falando é o seguinte. Essa temperatura aqui, tá bom? É a Vanessa que falou? É isso? Fui eu. Letra E, Vanessa. Mas aí, nessa temperatura TA aqui, menor que TB, observe que ele não se rompe, ou seja, ele não atinge a temperatura para romper por fluência. Então, ele não está na condição de fluência, ele está numa condição de resistência materiais pura, né? Com alta temperatura, evidentemente, uma temperatura elevada, né? Aqui não é a temperatura ambiente, mas ele não está se rompendo por fluência. Beleza? Então, o errado é a letra I. Tá bom? Show? Show, professor. Verdadeiro ou falso? A resistência à fadiga é fortemente influenciada pelo acabamento superficial? Com certeza. Lembra do... Até mostrei isso aí. Imagina um parafuso, por exemplo, sofrendo fadiga. A rosca, né? Aquilo lá é o início de uma trinca, tá? Então, quanto mais liso for o material, melhor. Deformação a frio, escorregamento localizado, redução da dutilidade e concentração de tensão. São fenômenos presentes nas etapas de ruptura por fadiga. Isso aí. Isso aqui também é verdadeiro, tá? Então, a fadiga ocorre deformação a frio, o material sofrendo oscilações, né? Ele vai fadigando, e aí ocorre essa deformação, ocorre encruamento, né, no material. E aí vai perdendo dutilidade, concentradores de tensão, ele começa a formar uma trinca. Então, isso aqui é verdadeiro. O limite de fadiga é sempre superior ao... Falou sempre, está errado, né? Então já suspeita, né? Não é que é sempre está errado, né? O limite de fadiga é sempre superior ao limite de escoamento do material? Não, com certeza não, tá? O limite de fadiga não é sempre superior, tá? O ponto de escoamento é aquele primeiro ponto, define a região elástica da região plástica. Então aqui ficou VVF, tá bom? Show? Agora, isso aí. Todos os alunos estão prestando atenção? Não, é falso. Falou todos, está errado, certo? Errado, sempre prestamos atenção. Ah, Vanessa, não defende seus Eu não amigos. não, mas eu estou presente. Fala, Luiz, tudo bom, cara? Tava quietinho? Tô com aquela febre que eu te falei ontem. Como é que é? Não entendi. Eu não entendi. A febre que eu te falei ontem, por causa dela que eu tô quietinho. Vocês estão muito quietos. A Ana deve estar tomando banho, o Lennon deve estar assistindo novela. Beleza. Maraísa não tá hoje aqui, não. Maraísa, cadê a Maraísa? Não tá aqui. Puxa vida, a Maraísa me abandonou. Ela merece um monte de falta, né? Acho que não faltou nenhuma aula. Só porque ela faltou hoje, eu vou dar umas 5 faltas para ela. Não podia ter feito isso, né? Coitada da Maraísa, professor. Apareceu alguém. Só faltava essa Maraísa, né? Ainda bem que é o Bruno. A figura mostra ensaios de impacto. Isso daqui é aquele ensaio Sharpie, né? Ou de tenacidade, né? Ou de impacto. Julgue os itens colocando verdadeiro e falso. A resistência ao impacto do material é dada pelas diferenças entre as energias potenciais H0 e H1. Esse daqui é o martelo, que tem uma altura H0, né? Em relação ao nível ali. Ele tem uma altura H0, uma energia potencial, ele passa o corpo de prova, tá aqui, ó, não sei se dá para perceber, mas é esse corpo de prova aqui, né? Ele passa, quebra o corpo de prova, e o que deveria acontecer? Ele deveria chegar no mesmo nível, certo? É lógico, é feito um teste antes, né? Porque ele não vai chegar no mesmo nível, ele vai chegar um pouquinho abaixo. Ele tem pedras, né? Tem atrito e tal. Então, mas ele deveria chegar aqui. Aí ele chegou só até aqui, ou seja, o que aconteceu com essa energia, essa diferença de altura? O que foi gasto para romper o material.
Então, 69 está correto. A maior desvantagem em ensaio de impacto é que a energia medida é o valor relativo e serve apenas para comparar resultados obtidos na mesma condição de ensaio. Exatamente isso, tá? O ensaio de impacto é um ensaio difícil de... Porque, assim, imagina que o cara, quando usinou, colocou 1 milímetro a mais. Já deu energia diferente. Se ele errou nesse entalhe, a energia já ficou diferente, entendeu? Mudou a temperatura. Eu fiz no laboratório 20 graus Celsius. Aí o outro foi e fez a 5, ou fez a 30. Já bagunçou. Então, ele tem que ser muito rígido, né? Tanto o controle dimensional, né? Processo de fabricação, para que ele consiga ser feitos, né? Comparados em condições diversas aí. Então, de fato, é diferente, né, de outras características do material, né, que a gente consegue converter, né? Pressão, né? Eu consigo ir lá, calculo pressão em ATM, em Pascal, sei lá, em outra unidade, a gente consegue converter. Então, assim, aqui já falta mais difícil. Temperatura de transição, 71, né? Determinada por ensaios de impacto sobre várias temperaturas, é a temperatura abaixo da qual o metal torna-se dúctil. Tá quase certo, né? A temperatura de transição, o metal torna-se frágil, né? Para baixo é frágil, para cima era dúctil, né? Mas aqui está errado, porque aqui é dúctil. Então ficou VVF. Tá? O 7 eu não falei, né? O 7 a gente pulou, eu vou voltar semana que vem para o 7. 7 é semana que vem, não, né? Nossa prova é esse horário, né? Sexta-feira que vem, correto, pessoal? Aí... Bom, deixa eu terminar aqui, eu já falo da prova, né? Eu vou pular isso daqui, porque ele fica meio sem sentido, né? Cadinho, Gusa. Aí depois eu comento desse exercício aqui do 7, tá? Mas o 7 não cai na prova, não poderia até cair, né? 8. Assinale a alternativa que melhor define a liga metálica cujo diagrama equilíbrio está ilustrado. Aqui eu tenho um diagrama semelhante ao primeiro que a gente viu, né? Abaixo, uma única fase sólida, acima, uma única fase líquida, e aqui no meio, duas fases, né? Uma interface aí sólido e líquido. Assinale a alternativa correta. A correta é a letra A. Ligas cujos componentes estão totalmente solúveis, tanto no estado líquido quanto no estado sólido. Ou seja, não tem diferença de fases aqui. É diferente daquele... isso aqui que alguém também fez uma pergunta lá com relação a compósito, né? Então, isso daqui, quando a gente está aqui embaixo, ó, esse componente A e esse componente B, você não consegue diferenciar o que é A, o que é B. No compósito, eu consigo enxergar, né? Eu consigo definir, falar, pô, isso aqui é um, isso é outro, né? Mas aqui é uma coisa só. Então, eles estão totalmente solúveis. É como se fosse o líquido. O líquido está tudo misturado, você não sabe o que é um, o que é outro, né? E aqui nesse caso também, tá? Então, 7, 9, letra A. E para fechar, o último. O diagrama de fase do sistema binário chumbo-estanho, a liga que possui 62% de estanho, vamos passar só estanho, né, porque o resto aqui é chumbo, né? 62 de estanho é denominada liga eutética, que se funde a 183 graus Celsius. Liga eutética, ou ponto eutético, é aquele ponto que se funde com facilidade, né? O menor ponto de fusão da liga. E a liga de solda, designado estanho 6040, bem próxima à composição eutética, beleza? Ó, o ponto eutético é 62 de estanho. A liga de estanho tem 60. Ou seja, ele é muito próximo à temperatura de fusão 183 graus Celsius. Tá? Tem largo uso, por exemplo, na soldagem, na montagem de circuitos elétricos. Então, uma característica importante da liga 6040 é que a temperatura de fusão é próxima à máxima. Está errado, né? Temperatura de fusão que as diferentes composições apresentam. Aqui não é máxima, aqui é mínima, né? A temperatura de fusão é mínima. Então tá tudo certo, menos esse máximo aqui. Ok? Beleza? Senhores e senhoras?
Vou falar igual o sindicalista, moços e moças, companheiros e companheiras, alunos e alunas. Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo, professor. Você vai continuar dando matéria ou já está finalizando a aula? Não, estou finalizando a aula. Matéria não vou dar, não. Ah, não, é. Professor, eu queria tirar uma dúvida quanto à prova, como que vai ser o tempo de prova? Posso responder sexta-feira que vem? Mas sua prova Não na pode. sexta-feira, né? Você vai Assim, ficar na aula explicando? eu explicando o quê? Como é que vai ser? Como é que vai funcionar? Não, eu vou mandar por e-mail, tá? Eu passo a prova por e-mail. Se alguém não responder, manda no WhatsApp, tá? Mas eu tenho e-mail de todo mundo, né? Aí eu passo para vocês aí por volta do quê? Uns 7 horas, tá bom? 7 às 7h10. A prova é extremamente simples, tá? Deve cair uma questão de cálculo simples, igual a gente fez ontem, alguma coisa conceitual, tá? O Luiz já foi embora, já voltou. Entrando Ô, pelo Luiz. computador. Não posso aborrecer o Nicolas, não, senão ele volta com aquela foto intimidadora lá. Mas assim, não sei, 7 horas tá bom? Porque 6 horas é muito ruim, né? 6 horas o pessoal tá trabalhando e para ficar muito tarde também, 8, aí, sei lá, de 7 às 8, pessoal, a prova é extremamente simples, é só, eu tô até com vergonha de passar para vocês. Né? Não era 1h30, ô Hilário? Oi? 1h30 que você falou ontem. Não, 1h30 para resmate, né? Aqui é Não, resmate 2 que você falou. Não, não brinca com isso não. Sim, verdade. A prova, para quem parar para jantar, para ir no banheiro e assistir um capítulo da novela ainda, dá para fazer aí em 50 minutos com folga. Tá? Extremamente simples. Beleza? Mas aí 7 horas, por volta de 7 horas, né? Eu tô passando a prova para vocês. Na quinta-feira não tem aula, a semana que vem não tem aula, né? A internet vai ficar ruim, cara. Vai ventar, vai acabar a energia, né? Tudo. Vai ser um problema danado sexta-feira que vem, né? Professor, eu achei que tinha ficado combinado. Peraí, tá bem baixinho quem tá falando aí, eu não ouvi quase nada. Tá me ouvindo? Muito baixo, mas tô, fala aí. Tinha ficado combinado de você liberar a prova mais cedo. Você quer que libere a prova mais cedo, é isso? Você falou que ia liberar. É o Luiz que tá falando, Luiz? Você tá duplicado aqui, cara. Luiz Gomides, Santos Fonseca e outro Luiz. Isso, cara, seu sósia. A foto tá diferente ainda, quase igual, mas tá diferente. Não, eu vou liberar mais cedo. A prova ela era para ser liberada às 7h50, eu vou liberar às 7. Aí, bem mais cedo. Certo? Aí por volta das 7 eu tô passando para vocês, 7 horas. Isso aí. Por volta das 19 horas eu passo. Fechou? Alguma dúvida, algum comentário, alguma pergunta? Moleza? Fala, Mayara. Vai ser 8 horas mesmo? Às 7? 8 horas o quê? Vai iniciar às 7, o envio deve ser feito até às 8 horas? Até 8, até 8h30 tá bom. Tá? Ah, 8h30. Mas, pessoal, vocês vão ver que não, mesmo passando cola para lá, manda foto, né, escaneia, né, passa para o outro e tal. Mesmo olhando a prova do outro e tal, cara, em 20 minutos dá para fazer isso, passar para todo mundo e voltar e mandar para mim ainda, entendeu? Show? A prova é simples, tá? É só uma formalização. O trabalho, vocês têm que me dar um trabalho. Eu passei o tema para vocês, passei? Passei um trabalhinho para vocês. O envio foi até terça.
Então tá, deixa eu ver aqui. Ó, eu não recebi, só se... Só se mandou ontem, porque eu não tinha visto. Ó, o trabalho do Ana Assunção, Anoí, Cristal, Débora, Esther, Leonardo Santos, Matheus Branco, Matheus Barcelos, Pablo, Tadeu. Esses eu não recebi o trabalho, tá? Ou mandou ontem, porque até Eu quase morri. Já tava no Mateus? Não Oi? tava, amor. Eu tava prestando atenção na chamada. Não, eu tô falando do trabalho que não entregou. Tá bom? Que eu não recebi, tá? Aí depois, semana que vem, depois da prova também eu passo o arquivo para vocês, aí se alguém entregou e não recebi, manda de novo. Tranquilo? Show? Beleza, Jana? Tá bom. Professor. E a prova de resmate são 2 horas mesmo, né? O prazo para entrega. Mas era 2 horas. Pode ser, mas era 2 horas. Mas dá para fazer em 15 minutos, tá? Show? Show. Obrigada. Boa noite. Valeu.